E agora, então, gente, nós vamos entrar na diferenciação e nos exemplos do que seria adaptação curricular, flexibilização curricular e adequação curricular. E esses três temas, eles fazem parte de qual tema principal? Os ajustes curriculares. Então, quando a gente ouvir as três palavras adaptação, flexibilização e adequação, nós temos que saber que essas três palavras, essas três ações, elas estão totalmente ligadas aos ajustes. Eu tenho que ajustar, eu tenho que adequar, eu tenho que flexibilizar e adaptar para o que meu aluno consiga aprender. É a possibilidade de oferecer condições de aprendizagem para todos os alunos, é dar acessibilidade curricular para todos os alunos. Então, o ajuste curricular, ele parte de um currículo comum. Eu não estou mudando o currículo é o mesmo para todos. Vai fazer um currículo se for necessário, um currículo diferente? Vai mudar esse currículo se for necessário? Sim, se necessário, sim. Dessa maneira, a fim de que todos se beneficiem com os ajustes escolares. Então, o que seria a adaptação curricular? Eu altero, eu acrescento, eu retiro. Só é recomendável, gente, fazer a adaptação curricular quando o aluno com o apoio tem que ser um pouco mais pervasivo, ou seja, quanto mais comprometido for esse aluno, mais eu tenho que adaptar o currículo, mais ele tem que fazer parte dessa adaptação. Geralmente a gente usa um pouco mais essa adaptação curricular para o aluno que necessite mais. É pensar variadas formas ou um currículo diferente. E as avaliações personalizadas. É proporcionar também recursos tecnológicos, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com aquele conteúdo que está no livro didático e a gente acaba ficando preso, né? Se der para a gente usar algum recurso tecnológico, e recurso tecnológico não é só um celular, não é só um computador, podem ser tantos outros instrumentos, né? Então, às vezes a gente fica tão preso nesse livro didático que a gente esquece que a gente pode mostrar outras imagens, por exemplo, para as crianças entenderem aquele contexto, aquele conteúdo que nós estamos trabalhando. Quanto mais imagens a gente conseguir inserir na aula, mais fácil entendimento esse aluno pode ter. Agora, o que seria a flexibilização curricular? Ela baseia-se nas práticas, nas estratégias pedagógicas, nas interações pessoais. É uma nova forma na prática pedagógica que atende à necessidade de todos e que todos se beneficiem. Então, a flexibilização, todos os alunos participam. Veja a diferença. Na adaptação curricular, eu vou adaptar para aqueles alunos que mais têm necessidade o conteúdo. Eu posso trabalhar o mesmo conteúdo, mas de uma maneira muito mais adaptada para o entendimento dele, trabalhando talvez o mesmo currículo, ou se eu tiver que fazer alguma modificação que seja para todos. A flexibilização, ela é muito mais abrangente, ela é coletiva, ela consegue alcançar todas as salas de aula. Então, eu trabalho um conteúdo só de uma maneira muito mais elástica, muito mais flexível. Por exemplo, se a gente está trabalhando partes da planta, né? Vamos supor que você está lá no seu conteúdo de ciências e você quer que seus alunos aprendam as partes da planta, raiz, caule, folhas, sementes, frutos, flores, etc. Quando a gente faz a flexibilização curricular, a gente pode partir para o concreto. E esse concreto é fora da sala de aula, um vídeo que eles assistam pelo YouTube. É de repente a gente pegar vários livros didáticos, espalhar para eles e falarem: olhem, procurem imagens de plantas diferentes, vamos fazer um mural, vamos diversificar o entendimento do que são essas partes de plantas. Afinal, né, eles têm que entender, né, os nossos alunos, que existem milhões de tipos de plantas e quanto mais exemplos concretos eles tiverem,
mais o aprendizado vai estar acontecendo, mais generalizado vai estar acontecendo. E se nós tivermos a oportunidade da sala toda sair ir para um pátio, ir para a calçada da escola e lá no concreto mostrar as partes da planta, vai ser uma aula totalmente flexível e uma aula que vai marcar a vida dessas crianças. Com certeza, se eles estiverem no ano posterior, alguns anos depois, eles vão lembrar dessa aula, que foi uma aula. Parece que para nós é algo tão simples, tão fácil, tão óbvia, mas para os nossos alunos, eles vão ficar com a memória visual e, o mais importante, a memória sinestésica. Né? A gente vê que a neurociência vem trazer para a gente esse outro olhar de trabalhar outras habilidades, não só visual e auditiva, afinal o nosso cérebro ele é todo conectado. Então, se o aluno tiver a oportunidade de passar a sua mão, as suas mãos nas partes da planta, enquanto isso você está trabalhando o auditivo, enquanto isso você está trabalhando o visual, você está trabalhando até o olfato, né, as sensações aí que a criança naquele momento está passando, isso daí então para essa criança vai fazer muito mais sentido. E quando ele chegar naquela atividade em sala de aula para preencher as lacunas que geralmente a gente faz, escreva os nomes das partes das plantas, eles vão fazer com total propriedade e muito mais segurança. Agora, eu estou dando um exemplo muito simples na disciplina de ciências. Vamos pensar em todos os aspectos, aí seja história, geografia, português, matemática. Quantas coisas a gente pode partir para o concreto, para o experimental, para o sinestésico, que vai então articular o visual, o auditivo, e essa aprendizagem vai ser significativa. Quando eu faço com que a minha sala toda tenha o tato, né, estimule essa parte do corpo, junto a esse conteúdo específico que eu dei de exemplo aqui, eu estou beneficiando aqueles alunos com dificuldade de aprendizagem, eu estou beneficiando aqueles alunos com dificuldade de memorização de algum conteúdo, estou beneficiando aquele aluno que é super tímido, que talvez não consiga se comunicar e falar, professora, eu não estou entendendo, estou beneficiando aquele aluno que talvez tenha dificuldade de estudar muito conteúdo ao mesmo tempo, talvez ele não consiga armazenar a aprendizagem, não consiga consolidar a fim de memorizar tanta informação. Então a gente está beneficiando muitos tipos de alunos, não só aqueles com deficiências, não só aqueles com dificuldades graves na aprendizagem, mas todos. Até aqueles alunos que a gente considera como excelentes alunos, eles também estão se beneficiando, não é? E aqui então nós vamos falar sobre adequação. Então nós falamos sobre adaptação, flexibilização e agora adequação. O que é adequação? Muito bem, flexibilização a gente fala que todos os alunos participam, todos os alunos podem se beneficiar. Já na adequação, a gente faz adequação pontual, urgente, super funcional, exatamente para aquele aluno que está precisando naquele momento, seja com deficiência ou não. Vocês já não tiveram nas suas salas de aula? Eu já tive. Alunos que a gente sabe que são excelentes, que sempre tiram notas boas e de repente faz alguma pergunta que você fala assim, você pensa, você não fala, você só pensa. Não acredito que ele não entendeu isso, ele é tão inteligente, não é? Então, ou realmente aquele aluno que você sabe que tem uma dificuldadezinha, mas às vezes você fala uma palavrinha-chave, às vezes você faz uma adequaçãozinha tão minúscula que para ele vai fazer tanta diferença. Então, quando a gente adequa o currículo, a gente está beneficiando especificamente aquele momento, aquela dificuldade que ele está tendo. Não que necessariamente ele vai ter uns 5 dias de aula da semana, ele vai continuar com dificuldades. Não. Aquele conteúdo, talvez naquele momento ele se distraiu, talvez ele não tenha tido pré-requisito para entender o que nós estamos ensinando.
Então, veja que essa dinâmica, ela é muito diferente e, na verdade, a gente tem que praticar os três, né? Adaptação, flexibilização e adequação, essas três ações, elas são diferentes, mas a gente acaba praticando em nossa sala de aula. Talvez nunca a gente parou para refletir certas atividades que a gente fez. Nossa, o que a Aline está falando, realmente eu já fiz. Isso, aquilo lá foi adaptação. Realmente o que ela falou foi flexibilização. Realmente o que eu fiz naquela hora com o meu aluninho foi adequação. Talvez a gente nunca parou para pensar, mas com certeza não tem como a nossa prática docente não passar por essas três ações. Hoje só estou nomeando e mostrando que a gente já faz isso em sala de aula. Mas é necessário que a gente tenha cada vez mais consciência do significado e da importância. Porque quando a gente entende o significado e a importância, aí faz sentido a gente aplicar. E no nosso dia a dia, a gente se questionar: nossa, será que eu consegui adaptar? Será que deu certo aquela flexibilização? Será que eu tenho que ser um pouco mais sensível com determinados alunos para saber como adequar? Então a gente começa a entender um pouquinho mais e cobrar de nós mesmos. É uma aula mais criativa, uma aula mais dinâmica, uma aula mais diferente, porque os nossos alunos estão cada vez mais dinâmicos, cada vez mais curiosos. Muitos assuntos para eles são muito mais interessantes do que a nossa atividade em sala de aula, aquele livro didático, aquela apostila, enfim. Né? Vocês sabem que as crianças, elas estão hoje com um perfil totalmente diferente há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Por isso que a nossa aula tem que estar cada vez mais adequada, flexibilizada e adaptada.